Fala galera, nesse vídeo nós vamos conversar sobre a sinomose, porém a partir de um ponto de vista um pouquinho diferente, mas muito importante. Nós vamos compreender qual a relação que existe entre sinomose e doenças neuromusculares em cães. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre sinomose, duas perguntas aí vêm à nossa cabeça. O que é sinomose e o que causa sinomose? Então, gente, a sinomose é uma doença viral, causada por um vírus, é lógico, né, o vírus da sinomose, que pertence à família Paramoxiviridae. Esse vírus, ele atinge principalmente animais carnívoros, e dentre as espécies carnívoras, né, os caninos são a espécie ali mais acometida, né, os cães, se tornando até mesmo o reservatório principal da doença. Então é uma doença muito importante para a medicina veterinária e ao mesmo tempo muito interessante de se estudar, porque é uma doença que atinge diversos sistemas. Então existem diversas fases ali para a doença e cada fase meio que atinge um sistema, que pode atingir um sistema. Então existem fases da doença em que a doença comete principalmente o sistema respiratório, em outras fases a doença comete o sistema gastrointestinal, em outras fases a doença comete a pele do animal, por muitas vezes os olhos e até mesmo o sistema nervoso. E é sobre essa fase nervosa que a gente começa a falar sobre a nossa relação. Então é uma fase muito importante, porque é uma fase que leva muito animal a óbito. De 30 a 80% dos animais que chegam até essa fase, né, que a doença atinge o sistema nervoso, eles vêm a óbito. Certo? Então, a partir desse ponto, dessa fase nervosa, que a gente começa a entender a nossa relação do vídeo de hoje. Mas antes de falar precisamente aí sobre a fase nervosa da doença, nós teremos que falar como o vírus entra no organismo do animal. Geralmente, o vírus ele entra por via aerógena, né, por via aérea, e rapidamente atinge o sistema respiratório, que é geralmente o primeiro sistema a ser atingido. E após o sistema respiratório, o vírus ele vai se difundindo por via sanguínea e alcança ali outros sistemas, como o sistema gastrointestinal, muitas vezes a pele, como eu já falei, os olhos e o sistema nervoso. No sistema nervoso, a região de predileção do vírus é a região do encéfalo. E o encéfalo, que aparece aqui na figura, ele é dividido basicamente em três partes. Nós temos a região do cérebro, a região do tronco encefálico e a região do cerebelo, cada uma com suas funções específicas. E existem diversas áreas onde esse vírus pode migrar e pode se multiplicar e promover processos patológicos aqui no encéfalo, mas existem 5 áreas que são mais importantes e que o vírus mais promove processos patológicos. São elas o cerebelo, a ponte, o mesencéfalo, o lobo frontal e o diencéfalo. Falando de cada uma delas rapidamente, o diencéfalo, gente, ele tem como função, na verdade existem duas estruturas ali principais que compõem o diencéfalo, né, que é o tálamo e o hipotálamo, e tem como função principal ali o controle de emoções e também a manutenção da homeostase, que seriam as duas principais funções do diencéfalo. Já o lobo frontal, que está aqui no córtex, né, do cérebro, ele tem como funções aí principais a memória, tem como funções principais também o controle dos movimentos, o tônus muscular, e ele tem o auxílio nessas funções aí de controle de movimento e tônus muscular do cerebelo. Então o cerebelo é outro órgão bastante importante quando se fala de sistema neuromuscular, pois ele também controla movimentos, ele controla o tônus muscular, ele controla o equilíbrio do animal, né, a postura. Então, o cerebelo também é muito importante. A ponte que aparece aqui é um órgão de ligação, né, uma área de ligação que liga ali o cerebelo com a medula espinhal, né, com o mesencéfalo. E o mesencéfalo, esse sim também tem funções de controle do tônus muscular e também controle dos movimentos oculares. Então, percebam aí que são 5 áreas que, na sua maioria, tem como funções ali controles de movimento, controle de musculatura, ou seja, controle neuromuscular. Então, se a doença atinge essas áreas, vai gerar uma perda de função, o que vai gerar mais adiante perdas de funções aí neuromusculares. Certo? E em todas essas áreas, outra coisa bastante incomum nas áreas do sistema nervoso é que todas elas são povoadas por diversas células. E a célula mais importante
que está presente em todas essas áreas que eu citei e em outras também do sistema nervoso, são os neurônios. Esse que aparece aqui na figura para vocês. E os neurônios, gente, ele tem como função principal, né, eles têm como funções principais as transmissões de impulsos nervosos, a transmissão da informação. Então, o neurônio é como se fosse a fiação do organismo do animal, certo? É ele que transmite a informação através de correntes elétricas. E, mais precisamente, a região do neurônio que transmite essas informações é conhecida como axônio, e é como se fosse um fiozinho passando aqui dentro. E esse axônio, assim como toda a fiação, ele tem que ter um isolante. Precisa ter uma estrutura que isola ele, para ele conseguir mais rapidamente transmitir essa informação, né, que vem ali através de correntes elétricas. E essa estrutura que envolve o axônio, que serve como isolante, é conhecida como bainha de mielina. Está representada aqui na figura por esses cilindros aqui, né, alaranjados. Aqui também, né, envolvendo ali o axônio. O que acontece na sinomose? Na sinomose, o vírus ele ataca a bainha de mielina e destrói essa bainha de mielina num processo conhecido como desmielinização. E nessa desmielinização, você tem ali como se fosse a destruição da bainha e, consequentemente, é como se fosse um fio que agora teve ali o seu isolante destruído. Então, é um fio que vai começar ali a dispersar eletricidade. É isso basicamente que acontece com o axônio que foi destruído. Então, o que é que vai acontecer no fim das contas? As áreas que têm os seus neurônios ali, com suas bainhas de mielina desmielinizadas, né, destruídas, vão sofrer ali perdas de funções. E como essas áreas estão associadas a funções musculares, você vai ter ali distúrbios, diversos distúrbios e sinais clínicos neuromusculares, né, que são associados a essa relação aí com o músculo, certo? Para a gente entender melhor essa relação neuromuscular, é necessário entender esse funcionamento, como é que funciona o sistema neuromuscular. E essa figura, esse diagramazinho que eu coloquei aqui, exemplifica bem, né? Os animais, assim como os seres humanos, eles possuem aqueles sentidos que a gente conhece: olfato, paladar, audição, visão, o tato. E com esses sentidos que eles possuem, eles percebem o ambiente, certo? Eles têm toda a percepção ambiental. E uma vez que eles têm um estímulo, seja por algum desses sentidos, regiões do sistema nervoso, né, neurônios, são estimulados. E neurônios aferentes levam essa informação, esse estímulo, até o sistema nervoso central, onde será processada a informação. E pode-se gerar uma resposta ou não a partir daquele estímulo. Quando se gera uma resposta, essa resposta é conduzida até o órgão-alvo pelo neurônio eferente. E aí, como colocamos aqui no exemplo, o órgão aqui seria o sistema muscular, né? Uma fibra muscular. E o sistema muscular recebe essa informação e rapidamente existe ali uma resposta, nesse caso a contração muscular. E aí quando o músculo contrai, aí o animal tem a resposta. Ele pode correr, ele pode deitar, ele pode levantar, ele pode latir, ele pode mexer a cauda, ele pode simplesmente ficar parado, meio que congelado. Então, todas essas aí são respostas que o animal tem a percepções ambientais e que geralmente envolvem contrações musculares, né? Quase todas as respostas que o animal tem no organismo, respostas mais externalizadas, vamos dizer assim, envolvem contrações musculares, seja do músculo do olho, da boca, da cauda, né, das patas, mas envolve contração muscular, certo? Então esse é basicamente o funcionamento do sistema neuromuscular, como o sistema nervoso e sistema muscular interagem, recebendo estímulos, processando e gerando respostas. E no caso da sinomose, gente, o que é que a gente vai ter? Uma doença que atinge as áreas do sistema nervoso central. E quando você tem essa perda de função dessas áreas, como o cerebelo, o tronco encefálico, o próprio mesencéfalo, o diencéfalo, quando essas áreas elas são atingidas, diversos distúrbios vão ocorrer no animal. Dentre eles, distúrbios musculares, né? Distúrbios de controle de movimento, de postura, de tônus muscular, né? de equilíbrio. Então, são distúrbios que aparecem porque essas áreas foram lesadas, tiveram seus neurônios desmielinizados e, consequentemente, perderam sua função, pelo menos em partes. E aí essas lesões em áreas específicas do encéfalo
promovem diversos sinais clínicos, né? E cada sinal clínico vai estar associado aí a uma área encefálica que foi atingida pelo vírus da sinomose. Por exemplo, quando o vírus da sinomose atinge o cerebelo, promove lesões e por conta dessas lesões o animal passa a ter mioclonia e hipermetria. Mioclonia seria ali contrações musculares involuntárias e a hipermetria seria o aumento da amplitude no momento em que o animal faz a passada. O aumento dessa amplitude, das flexões dos membros quando o animal faz a passada é a hipermetria. Lesões no sistema vestibular. O sistema vestibular é um sistema composto ali pelo cerebelo, pela medula espinhal, pelo tronco encefálico e por diversas outras estruturas. É um sistema completo. E quando esse sistema é lesado, o animal pode ter ali nistagmo, que seriam contrações dos músculos oculares, involuntárias, ataxia, que também está ligada ao sistema muscular, é a incoordenação dos movimentos, cabeça pêndula, e existem também diversas outras áreas encefálicas que podem ser lesionadas pelo vírus da sinomose e que também podem promover ali sinais clínicos que estão relacionados com os sistemas, com o sistema muscular, como por exemplo paresia, que seria ali a perda parcial da motricidade, paralisia, que já seria a perda total dessa motricidade, o andar em círculos e o movimento de pedalagem, todos aí associados a lesões em áreas encefálicas pelo vírus da sinomose. Então, com isso, a gente chega novamente à pergunta: qual a relação entre a sinomose e as doenças neuromusculares em cães? Então, em resumo, gente, seria basicamente o seguinte: quando o vírus da sinomose invade o organismo do animal, você tem ali uma série de distúrbios patológicos em vários sistemas, dentre eles o sistema nervoso. E no sistema nervoso, esse vírus ele promove uma desmielinização de neurônios em diversas áreas encefálicas, como por exemplo o cerebelo, como por exemplo o mesencéfalo, como por exemplo o lobo frontal, e essas áreas aí, a maioria delas tem em comum o controle da musculatura, o controle aí neuromuscular, que envolve sistema nervoso e sistema muscular que a gente entendeu anteriormente. Então, é essa relação. Espero que tenha contribuído com vocês. É um tema bem importante que muitas vezes é tratado superficialmente. A intenção aqui é aprofundar os temas comuns aí na veterinária. Se vocês gostaram, comentem aí no vídeo embaixo. Se vocês também conhecem algumas pessoas interessadas nesse tema, podem compartilhar, certo? Então, até a próxima. Se cuidem e abraço. Valeu.